Olá pessoal, nesse vídeo de matemática de hoje eu vou começar um novo conteúdo com vocês e dessa vez, como eu tenho identificado que eu demando muito tempo para gravar aulas com o vídeo da minha pessoa aparecendo, não só gravando a tela do computador, então os vídeos ficam muito grandes, muito extensos. Na hora que eu vou fazer a edição, isso faz com que o vídeo fique maior ainda. E aí, resultado, essa junção, né, de imagem da tela do computador com a minha imagem faz o vídeo ficar grande demais. E aí, na hora de renderizar, que é fechar o vídeo, editar o vídeo propriamente dito, editar não, perdão, é finalizar essa edição, então demora muito. Eu tenho levado em média aqui de 50 a 60 minutos só na finalização desse processo, que é o que a gente chama de renderização. E aí eu levo ainda mais tempo, em média 20 a 30 minutos, para colocar esse vídeo lá na plataforma, seja no YouTube, seja no Google Sala de Aula. Então, devido a isso, eu resolvi testar hoje. Essa aula vai ser gravada somente utilizando a tela do computador. Vocês vão me ouvir e eu vou estar escrevendo na tela do computador com a mesa. E aí isso vai, espero que me gere um tempo hábil para postar esse vídeo ainda hoje, certo? Essa videoaula ainda hoje. Então, um abraço a todos, aproveitem um conteúdo novo de matemática, tá certo? É um conteúdo sobre lógica, que é a base para toda a matemática de ensino médio. Vocês do terceiro módulo que vão se preparar para o Enem, então isso é importante para vocês. Então, pessoal, aproveitem aí ao máximo essa aula. Um abraço a todos. Bem, pessoal, vamos falar, como eu disse a vocês, nessa apresentação que eu fiz, vamos falar sobre lógica matemática, né? Noções básicas de lógica, como está aí na tela de vocês. Nós vamos levar em consideração que a lógica ela é muito forte na matemática, e às vezes ambas, a lógica, a matemática como de maneira geral, se fundem em uma estrutura só, certo? Então a matemática ela precisa da lógica para fazer suas definições, seus postulados, para lançar seus teoremas. Então o que nós vamos fazer nesse capítulo é apresentar os conceitos básicos mesmo de lógica que são necessários para se trabalhar matemática na educação básica, basicamente no ensino médio, certo? Então vamos começar falando sobre proposição. Vamos falar sobre proposição. O que é uma proposição? Então, proposição é toda expressão que encerra, toda expressão. Não se preocupem, esse material depois eu vou transformar no PDF para vocês, para colocar também, para postar, né, na sala de aula. Então é toda expressão que encerra um pensamento de sentido definido. De sentido, melhor botar assim, de sentido completo. De sentido completo. E pode ser classificada, essa proposição ela pode ser classificada em verdadeiro ou falso, como verdadeiro V ou falso F. Então, para ser uma proposição,
ela tem que ter um sentido completo. Ela tem que ser entendida. E além disso, ela tem que ser classificada como verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu digo que o Sol é uma estrela, isso é uma proposição. Por quê? Ela tem um sentido completo. Você entende, certo, que que existe a possibilidade do Sol ser ou não uma estrela. E eu posso classificar essa afirmação como verdadeira ou falsa. Então, nós sabemos que o Sol é uma estrela. Então, eu classifico essa afirmação como verdadeira. Certo? Um outro exemplo de proposição, certo? É quando eu digo que todo ser vivo é um mamífero. Ora, para ser mamífero, nós sabemos que o animal precisa mamar. E nem todo ser vivo se enquadra nessa classificação. Tá certo? Então, como nem todo ser vivo se encaixa nessa classificação de mamífero, então essa afirmação em que eu digo que todo ser vivo é um mamífero, ela tem um sentido completo. Você consegue pensar na possibilidade dela ser verdadeira ou falsa. E aí você define, nesse caso específico, como falso. Tá certo? Então, são exemplos de proposições, são afirmações que um enunciado pode fazer em que você pode classificar como verdadeiro ou falso. Ok? Então, indicamos uma proposição por letras minúsculas. Letras minúsculas. Exemplos: P, Q, R, S, A, B, J, sempre minúsculo, certo? Toda vez que você quer indicar que está falando, que vai formular uma proposição, você indica com essas letras minúsculas. E aí, nós agora vamos para os exemplos, né? Exemplos. Proposição P de proposição, como eu falei a primeira, né? O Sol é uma estrela. Então, essa é uma proposição por quê? Porque ele tem um sentido completo. E eu posso verificar se ele é verdadeiro ou falso. Nesse caso, nós dizemos que isso é verdade. O Sol realmente é uma estrela. Então, uma outra proposição Q, que foi todo ser vivo é um mamífero, né? Foi isso mais ou menos. Todo ser vivo é um mamífero. Essa proposição é completa e eu a classifico como falso. Nem todo ser vivo é um mamífero. Proposição R, um outro exemplo aqui, 5 mais 3 é igual a 8. Por que é que eu estou colocando isso dessa maneira, como uma equação? Uma equação é uma proposição, uma vez que ela tem um sentido completo e ela pode ser classificada como verdadeira ou falso. Ora, nesse caso aqui ela é verdadeira, porque 5 mais 3 é 8 mesmo. Tá certo? Proposição S, 2 mais 7 igual a 4. Nesse caso aqui, essa proposição F é falsa. Nós sabemos que 2 mais 7 é 9, não é 4. Então, além de ter um sentido completo, eu posso identificar se ela é verdadeira ou falsa. E uma última aqui, proposição T. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. O time do esporte é mais fraco. Não, vou botar assim. Eu vou botar para mais fraco do que o Santa Cruz, porque perdeu essa semana, não foi? Os tricolores estão alvoroçados. Então, o time do esporte, vou botar assim, perdeu. Que aí fica uma proposição que todo mundo identifica como verdadeiro ou falso. Porque se eu tenho uma proposição em que uns vão identificar como verdadeiro e outro falso, aí já dificulta o processo para vocês, né? O time do esporte perdeu
para o Santinha, Santa Cruz. Opa, já ia errando aqui, tá vendo? Para o Santa Cruz. Então, essa semana nós vimos que realmente o Sport perdeu para o Santa Cruz. Então, essa proposição é verdadeira, ela é completa e é verdadeira, certo? Então, vamos para a próximo item, certo? Dentro dessa questão de proposição, nós vamos ver agora os princípios básicos das proposições. Então, princípios básicos das proposições. Primeiro princípio, o princípio da não contradição. Olha aqui, ó. Princípio da não contradição. Por isso, certo, eu modifiquei a afirmação anterior, né, a proposição anterior, certo? Princípio da não contradição. Princípio da não contradição. Ok? Então, o que é que diz o princípio da não contradição? Uma proposição não pode ser falsa, e verdadeira simultaneamente. O que é que isso quer dizer? Ela nem pode ser falsa nem verdadeira ao mesmo tempo. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Então, quando eu digo a você que o Sport é um péssimo time, ela é verdadeira para mim. Mas para aquele torcedor fanático que não consegue aceitar as informações, ele vai ser falso. Certo? Então, eu não posso dizer que isso é uma proposição. Agora, quando eu digo, olha, o Sport perdeu do Santa Cruz. Então, ele realmente, essa semana teve um jogo e ele perdeu do Santa Cruz. Então, isso é uma afirmação que ninguém pode contestar. Então, ou ela é verdadeira ou é falsa. Nesse caso, verdadeiro. Para todos, ela não pode se contradizer. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Item 2. Subitem, né? Subitem do subitem, não é? Princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. E aí o que é que diz o princípio do terceiro excluído? Ele diz o seguinte: toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não existe um meio verdadeiro ou meio falso. Certo? Ok, pessoal. Então tá aí. São os dois princípios. O princípio da não contradição. Ela nem pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe um meio verdadeiro ou um meio falso. Então, para ser proposição, ela tem que obedecer a esses princípios. Ok? Então, vamos agora ver como é que se faz a negação de uma proposição, tá certo? Tópico 2.2. 2.2. Negação de uma proposição. Então, dada uma proposição P, a negação de P será indicada por tio P. Ou seja, como é que a gente vai ler isso aí? Nós vamos ler não P. Toda vez que eu colocar um tio
na frente da letra, eu estou falando da negação dessa proposição. Tá certo? Então, a negação de uma proposição é colocar um til na frente da letra. Tá certo? A proposição não P vai ser falsa se P for verdadeira. E ela pode ser verdadeira, ela será verdadeira, né? Se P for falsa. Tá certo? Então, a proposição não P será falsa se P for verdadeira. Se P for verdadeira. E não P será verdadeira se P for falsa. Pois bem, então vamos fazer exemplos. Exemplos. Se a proposição P diz que 8 é diferente de 5, isso aqui é um sentido completo. Eu posso identificar se isso é verdadeiro ou falso. 8 é diferente de 5? É. Então isso é verdadeiro. Certo? Isso é verdadeiro. Qual seria a negação de P? A negação, se eu estou dizendo que P é 8 diferente de 5, para que eu negasse P, eu teria que dizer, então, que não P é a proposição em que 8 é igual a 5. Aí eu pergunto, essa negação é falsa ou verdadeira? A negação é falsa. Por quê? Porque a afirmação é verdadeira. Para que essa negação fosse verdadeira, isso aqui tinha que ser falso. Certo? Então, um é o contrário do outro. Se a afirmação é verdadeira, a negação é falsa. Se a afirmação é falsa, a negação é verdadeira. Beleza? Então, vamos para um outro exemplo. A proposição em que 5 é menor do que 3. Então, qual é a negação disso aqui? A negação disso, não que, é de que 5 é maior ou igual a 3. E aí, 5, vamos ver se quem é verdadeiro e quem é falso aqui. Para que isso aqui seja verdadeiro, a negação, isso aqui tem que ser falso. 5 é menor do que 3? Claro e evidente que não. Então, isso aqui é falso. Então, se isso aqui é falso, a sua negação é verdadeira. 5 ele é maior ou igual a 3. Tá certo? Quando eu falo maior ou igual, qualquer um dos dois que for verdadeiro é verdadeiro. Então, quando eu coloco ou, eu sei que 5 não é igual a 3. Mas a informação não só traz uma afirmação, ela traz duas. Ele é igual ou maior. 5 é maior que 3? É. Então, essa negação é verdadeira. Então, com isso, nós podemos montar uma tabelazinha chamada de tabela verdade. Em que nós colocamos na tabela, certo, os chamados valores lógicos. O que são os valores lógicos? Simplesmente o verdadeiro e o falso. Então, a proposição... para montar a tabela eu vou precisar chamar isso aqui de P também. Espera aí, vamos? Deixa eu só modificar aqui. Então aqui é P, é uma outra afirmação P e uma outra afirmação, não P. Pronto. Para não ter que fazer duas tabelas, entendeu? Eu faço só uma e resolvo o problema. E economizo. Então tá aqui, ó. Tabelinha. Aqui é a afirmação e aqui é a negação. Então, para a primeira afirmação, vou chamar isso aqui de A e de B, certo? Na afirmação e negação A, então P é verdadeiro e não P é falso. Não P é falso.
Já na afirmação B, não P é verdadeiro e P é falso. Ok? Então tá aí a chamada tabela verdade. Em que, deixa eu botar uma observaçãozinha aqui, né? Em que o V ou o F são chamados de valores lógicos. Só uma definiçãozinha para eles, tá bom? Então, pessoal, continuando, agora vamos para o próximo tópico, definir o que é uma sentença aberta. Tópico 3, sentença aberta. O que é uma sentença aberta? É toda expressão, que encerra um pensamento de sentido completo. Mas não pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Mas, vírgula, mas não, deixa eu botar esse não bem, que cor eu boto aqui? Não, vou botar ele em letras garrafais. Não pode ser classificada como VOF, ou seja, verdadeira ou falsa, tá certo? Então, que característica tem a sentença aberta? A principal característica é que na sentença aberta nós temos, certo, um termo, pelo menos um termo que é variável. Então, na sentença aberta, há pelo menos um termo variável. Ou seja, um termo que pode assumir mais de um valor. Ok? Então, vamos lá fazer exemplos. Quando eu digo na letra A aqui, que a proposição P é do tipo x mais 5 igual a 8, ela tem um sentido completo. Mas eu não posso definir se isso aqui é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque eu tenho um termo aqui, ó, que é uma variável. Então, nesse caso aqui, ó, esse número aqui pode ser 3 e tornar essa sentença verdadeira, ou ele pode ser, por exemplo, 4, 5, 6, 7, certo? 2, 1, 0 e tornar essa sentença falsa. Então, eu não posso afirmar se ela é verdadeira ou falsa, tá certo? Então, isso é chamado de sentença aberta, tá certo? Então, apenas nesse caso aí, um desses valores vai
faz tornar a sentença verdadeira, mas outros vai torná-la falsa. Então, como eu não posso definir, então, infelizmente, não posso dizer, certo, categoricamente, que ela é uma proposição. Ela é uma sentença aberta, certo? Um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Fulano, proposição que, fulano é jogador do Ibis. Bom, eu posso dizer quem é esse fulano aqui. Esse fulano pode ser qualquer um. Então, esse fulano é a nossa variável. Então, se eu não posso dizer nessa frase se ela é verdadeira ou falsa, então essa é uma sentença aberta. Ok? Vamos para o próximo tópico. Tópico 4. Vamos falar sobre os conectivos. Os nossos conectivos. O conectivo é uma expressão que une duas proposições, dando origem a uma outra proposição. Então, é uma expressão que une duas proposições dando origem a uma outra proposição. Então, os conectivos, certo, são de quatro tipos. Nós temos o propositivo i, o conectivo, desculpe, i, ou é, como você queira chamar, que é representado pelo chapéuzinho, pelo acento circunflexo. Nós temos o conectivo 2, que é o ou. Eu já citei um exemplo com o ou, que é representado pelo V. Nós temos o conectivo 3, que é o conectivo se. Então, representado por uma setinha para a direita. E, por último, o conectivo se e somente se. Se e somente se, que é representado por uma setinha que vai para a direita e vai para a esquerda. Então, são essas quatro possibilidades de conectivos. Conectivo i, ou, se então, e se e somente se. Ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos para o primeiro conectivo. Conectivo é i. Certo? Então, dadas duas proposições, uma proposição chamada de P e a outra que eu vou chamar de Q, chama-se conjunção de P e Q de P e Q. A proposição P, certo? O conectivo I, P, I, Q.
certo? E que nós vamos ler, lê-se P e Q. Então, a conjunção P e Q será verdadeira quando P e Q forem ambos verdadeiros. Os dois têm que ser verdadeiros. Ambos verdadeiros. Mas nós temos também falso. Quando é que eles... Eu sei quando ele é verdadeiro. Os dois têm que ser verdadeiros. Quando é que ele é falso? Do mesmo jeito, certo? Em todos os outros casos, eles serão falsos. Se um só for falso, ele é falso. Se os dois forem falsos, ele é falso. Tá certo? Então, e serão ambos, e serão falsos, ou melhor, a conjunção será falsa, né? E será falsa em todos os outros casos. Então, vamos aos exemplos. Faz o seguinte, vamos fazer logo a tabela verdade, né? De P e Q, tá bom? Depois a gente vai para os exemplos. Tabela verdade. A tabela verdade é bom porque nos ajuda a visualizar melhor. Então, nós temos aqui a proposição P na tabela. Deixa eu fazer logo a tabela, né? Então, a proposição P, a proposição Q, que não tem condições de ser uma reta, né? E a conjunção P e Q. Então, está aqui a tabela verdade e vamos agora ver as situações em que ela é verdadeira e falsa, certo? Então, se P for verdadeiro, e Q for verdadeiro, então P e Q vai ser verdadeiro. Para todos os outros casos, ele vai ser falso, certo? Então, ele vai ser falso em todos os outros casos. E quais são esses outros casos? Bom, os outros casos são quando P for verdadeiro e Q for falso. Quando P for falso e Q for verdadeiro. Ou então, quando ambos os dois forem falsos. Então, nós temos aí. Essa é a tabela verdade do conectivo I. E agora nós vamos para os exemplos. Exemplos. Letra A. P. Tá certo? Vamos para a proposição P, que diz o seguinte: 5 é maior do que 3. E a proposição Q, que diz que 6 é igual a 5 mais 1. Se eu quiser a conjunção dos dois aqui, que é P e Q, deixa eu botar essa chave mais para cá. Primeiro, sabem, né? 5 é maior que 3, é verdadeiro. 6 é o resultado de 5 mais 1, é verdadeiro. Então, se eu quiser a conjunção dos dois, P e Q, nesse caso, P e Q vai ser verdadeiro. Por quê? Porque ambas as afirmações são verdadeiras. O conectivo I, certo? Ele exige que os dois sejam verdadeiros. Se um deles for falso, ou ambos, então a afirmação é falsa. A conjunção, nesse caso. E vamos lá agora para a letra C, letra B. Proposição P.
5 é maior do que 3. Isso é uma verdade. Isso é verdadeiro. E a proposição que 6 é diferente de 5 mais 1. Então, isso é falso. Então, como um é verdadeiro e o outro é falso, a conjunção P e Q, ela vai ser falsa, porque um deles é falso. Letra C. 5, proposição P. 5 é maior do que 3. Que eu estou repetindo aqui o outro termo. Proposição 3. A Lua é uma estrela. E a proposição que o Sol é uma estrela. Bom, a primeira afirmação, a primeira proposição é falsa, porque a Lua não é uma estrela. A Lua é um satélite. Estrela, nesse caso, é o Sol. Então, a conjunção P e Q, nesse caso, vai ser falso. A Lua não é uma estrela e o Sol é uma estrela. Então, um é falso, o outro é verdadeiro. Letra D. A letra D, 2 é maior do que 6. Eita, proposição. A proposição P diz que 2 é maior do que 6. E a proposição Q diz que 4 é menor do que 1. E aí nós sabemos que nessa situação aqui ambas são falsas. Falso, Matos. Ambas são falsas. Então, a conjunção aqui, ó, P e Q, é falso também. Então, tá aí, gente, exemplos que tratam desse conectivo I. Na próxima aula, nós vamos continuar com os outros conectivos. O conectivo ou, se então e se somente se. A todos aí, valeu e até a próxima aula.